Os jardins, espalhados no espaço urbano como pequenas bolsas de respiração, existem como um universo protegido, um refúgio, e talvez traduzam o desejo inconsciente de cada pessoa da cidade em reviver por instantes que seja a eterna ligação entre o homem e a natureza. Paisagem artificial, criada e inventada num jogo subtil e minucioso, os jardins são símbolos de serenidade e de convite ao amor que dão à cidade toques de magia e de beleza que requintadamente se refletem nos muitos jardins históricos que Lisboa guarda. A história dos jardins públicos de Lisboa começou no século XVIII com a criação do Passeio Público. Do Passeio Público nasceu depois a Avenida da Liberdade, que no majestoso conjunto que faz com a Rotunda e o Parque Eduardo VII tornam esta zona, em pleno centro da cidade, num dos mais belos ex-libris dos jardins históricos de Lisboa. No caso da Avenida da Liberdade, são principalmente as suas belas placas laterais ajardinadas que lhe dão o charme e a majestade da mais bela e histórica avenida portuguesa, que, subindo com elegância pelo suave declive, se abre na grande praça circular, da qual foram depois nascendo as grandes avenidas novas que moldaram o crescimento da Lisboa moderna. Na Rotunda, a grande placa central é ela própria um pequeno jardim carregado de história, recentemente recuperado e enriquecido por canteiros floridos que dão ao enquadramento do imponente monumento ao Marquês de Pombal uma harmonia que os artísticos empedrados da calçada portuguesa sublinham. E depois, como que a coroar a beleza deste conjunto singular, estende-se ao fundo o Parque Eduardo VII, quase com 26 hectares. A ideia de se construir no alto da avenida um grande parque arborizado vinha já de 1888. Inúmeras polémicas e permanentes indecisões provocaram, no entanto, o sucessivo adiamento das obras ao longo de mais de 50 anos. Em 1932, a polémica foi novamente levada ao rubro com o projeto de Cristino da Silva, que aniquilava por completo a ideia de um parque arborizado em favor da construção de uma monumental avenida. Mas o projeto era tão ambicioso que tornava a sua concretização absolutamente utópica, sendo então que Eduardo Pacheco decidiu incumbir o jovem arquiteto Keilo do Amaral de projetar a construção do parque. Desenvolvendo então uma ideia adequada às circunstâncias, Keilo do Amaral permitiu finalmente a construção do Parque Eduardo VII tal como hoje o conhecemos. Aconchegadas às duas alamedas laterais e aproveitando os aterros existentes, Keilo do Amaral desenhou duas zonas mais densamente arborizadas com áreas ajardinadas, estátuas e lagos. Do lado direito do parque, ergue-se, no meio do arvoredo, um edifício projetado para Palácio das Exposições, sendo curioso lembrar que este edifício tinha sido construído para a Grande Exposição Universal realizada no Rio de Janeiro em 1921. Transportado e reedificado neste local em 1931, transformou-se no popular Pavilhão Carlos Lopes. E como que fazendo contraponto a uma certa grandiosidade deste edifício, no lado oposto do parque recolhe-se uma das mais belas pérolas dos jardins históricos de Lisboa, a Estufa Fria. A Estufa Fria é um oásis prodigioso plantado em pleno coração da cidade. É um universo de harmonia e de beleza, mágico, quase misterioso, parecendo evocar desígnios paradisíacos, mergulhados em silêncios feitos de luz que apenas os doces murmúrios da água vão serenamente quebrando através das sombras verdejantes. A Estufa Fria nasceu no ano de 1910, quando o arquiteto e pintor Raul Carapinha começou a transformar este quase estéril recanto onde antes havia uma pedreira. O projeto inicial, com um telhado em ripas de madeira, apoiado na parede rochosa da pedreira, facilmente movíveis, permitiam estabilizar uma temperatura amena de forma a cultivar uma grande variedade de espécies botânicas de vários continentes e regiões. Rainha incontestada dos jardins históricos de Lisboa, a Estufa Fria alcançou a perfeição de um Éden glorioso, único e singular, feito jardim encantado em pleno coração de Lisboa.
Mas Lisboa tem muitos outros recantos mágicos que tantas vezes deixamos escondidos atrás da indiferença que nos apressa o passo, como este frondoso oásis que aqui se estende desde o final do século passado, o Jardim do Campo Grande. O Jardim do Campo Grande estende-se por uma das raras planícies de Lisboa. Durante séculos foi campo de manobras militares e a partir de 1778 foi o terreiro onde se realizou a grande Feira do Campo Grande, ou Feira das Nozes. À passagem para o século XIX, foram ali plantados por vontade de Dona Maria I inúmeros eucaliptos, plátanos e palmeiras, criando um frondoso parque que depois foi sendo enriquecido até ao final dos anos de 800 por diversos grandes melhoramentos, como o Lago Monumental com barcos de recreio, que aos domingos atraía multidões de lisboetas. Mas além das gentes do povo, também as gentes finas de Lisboa se refugiavam com frequência na frescura do Campo Grande, sendo chique ir tomar chá ao famoso Chalé das Canas ou cruzar-se com a família real, que também costumava ir tomar fresco nas sombras do extenso parque. No Campo Grande realizavam-se também frequentes batalhas de flores, festas e quermesses. Foi espaço de muitos desportos, corridas de cavalos, corridas de automóveis e até de provas de aviação. O Jardim do Campo Grande encontrava-se já muito degradado quando o violento temporal de 1941 o destruiu quase por completo, sendo então no ano de 1945 que a Câmara Municipal de Lisboa decidiu modernizar o traçado do parque e redesenhar a disposição deste jardim, que com mais de 1000 metros de comprimento enquadra hoje em dia uma das mais concorridas entradas de Lisboa. O grande lago central é rodeado por tapetes de relva. Por uma pontezinha de pedra chega-se a uma pequena ilha erguida no meio do lago, com palmeiras de leque e uma esplanada, enquanto que no recanto oposto do parque se esconde entre as margens do lago um centro comercial de construção mais recente. Na frescura do denso arvoredo que guarda memórias do passado, o Jardim do Campo Grande guarda também diversos bustos e esculturas. Bem mais pequeno que o Jardim do Campo Grande, com pouco mais de 1 hectare, mas formoso e fresco no requinte do seu desenho, outro dos mais belos jardins históricos de Lisboa, o do Príncipe Real, testemunha, no conjunto do arvoredo e dos palacetes que o envolvem, o viver burguês da Lisboa romântica das últimas décadas de 800. Plantado em 1869 e concebido segundo o gosto romântico inglês, o jardim organiza-se em torno de um lago central octogonal, em redor do qual se vão depois abrindo canteiros nos seus recortes simétricos, protegidos pelas frondosas sombras das 25 espécies de árvores que possui, algumas delas classificadas. Oficialmente denominado Jardim França Borges, a sombra verdejante do seu arvoredo guarda desde 1915 um monumento dedicado a esse grande jornalista e fervoroso republicano. Noutro recanto da frescura do jardim repousa o busto de Sousa Viterbo. E já na década de 90, a Câmara Municipal evocou o primeiro centenário da morte de Antero de Cantal com uma escultura de Mestre Lagoa Henriques. Mas o grande e mais famoso ex-libris do Jardim do Príncipe Real é sem dúvida o seu monumental e secular cedro, que ali faz nascer a maior e mais bela sombra natural de toda a cidade de Lisboa, com mais de 10 metros de diâmetro. Outro dos mais belos jardins históricos de Lisboa ergue-se no alto da Colina da Estrela, o Jardim Guerra Junqueiro. Inaugurado em 1852, o Jardim da Estrela constitui-se atualmente como um dos elementos mais ricos do património artístico e natural da cidade de Lisboa. É um jardim de traça romântica e estende-se por quase 5 hectares. Para além da rica vegetação, também se espalham pelo Jardim da Estrela inúmeras peças de arte. Peças de rara beleza, como o coreto em ferro trabalhado, que para aqui foi transferido do passeio público quando este foi destruído, ou as diversas esculturas que acrescentam grande beleza ao jardim. O Jardim da Estrela dispõe ainda de uma pequena biblioteca